corredoras e corredores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que os italianos são apaixonados por velocidade e Fórmula 1 não é novidade para ninguém aqui, né? E por isso, como estamos passeando pela Itália, não poderíamos deixar de conhecer um dos autódromos mais icônicos do mundo. É isso aí, aqui é considerada a casa da Ferrari. Estamos falando do Autódromo de Monza. Estamos aqui por um motivo muito especial para conhecer esse autódromo e de uma maneira que a gente mais gosta, que é... mais uma corrida. Exatamente, olha aqui, ó. Acabamos de fazer a meia maratona do circuito de Monza, dentro desse autódromo aqui. E quer saber como é que foi? Dá uma olhadinha aí. Quase quilômetro 6 por aqui. Agora a gente deixa o autódromo e vai fazer uma volta aqui por fora. Aqui também tem a sua beleza. O solzinho apareceu, então tá gostoso para correr. Ó, Brasil! Bora, Brasil! Aí, ó, dominando. Bom, agora a gente tá num parque aqui que fica do lado do autódromo. Muito bonito aqui, muito legal. Muitas pessoas caminhando, né? Hoje é domingo e o dia tá gostoso, então a gente está dividindo aqui o espaço público agora. E tem várias barraquinhas também, de tipos de feirinha, né, com comidas e tal. Então, bem legal isso aqui. Vamos subir e vamos descer. Nossa, no paredão. Vamos ver se a gente consegue subir. Eita, peia! Difícil chegar lá, hein? Que paredão. Pronto, voltando pro autódromo agora. E tá ali
a bandeirada final. A entrada dos boxes aqui. É a reta final, literalmente. Vai pra bandeirada. Chegando! Aê! Uhul! Mais uma corrida! Eita! E 45. Mais uma meia maratona. Essa bem diferente, hein? No autódromo da Fórmula 1. Vamos, que delícia! Andrea, è arrivato anche Alarcon, anche lui sotto l'ora e 45 il ufficiale Cuneas, Azzola, Alarcon, tutti e tre sotto l'ora e... Tá aí, ó, mais uma provinha feita dentro de um autódromo de Fórmula 1 dos mais icônicos do mundo, né? O Autódromo de Monza. Falei nada durante a prova, gente, porque eu fico concentrada, mesmo se eu estiver numa prova me divertindo. Hoje, assim, o objetivo da prova realmente foi curtir a prova, foi divertir. Zero pressão. Tivemos alguns contratempos que vocês vão saber ainda, mas o objetivo da prova realmente era curtir o lugar, viver uma experiência diferente. Mesmo assim eu fico muito concentrada, eu não consigo ficar correndo e conversando, pra mim eu ainda preciso treinar. Mas mais um 21 km. Tá feito, ó, estamos aqui nos boxes. Que autódromo lindo, hein? Foi bonita a prova, foi gostosa porque o clima estava muito bom, o sol o tempo inteiro. Então, assim, perfeita a vibe, né? Todo mundo correndo, muita gente correndo, fazendo a prova. Isso foi bem legal. Muita gente, 7.000 corredores, é muita gente, o tempo inteiro a prova bem cheia. Sim, a prova ela tem 5, 10, 21 e 30 quilômetros. Então tem uma galera ainda fazendo 30 quilômetros, a gente foi só nos 21, que já tá de bom tamanho, né? É a distância que a gente se diverte sem pressão. Pronto, corredores e corredoras, já estamos no hotel, já tiramos o nosso modo corredor. Por enquanto. E aí, vamos falar um pouquinho como é que foi o dia, né? Contar um pouquinho dessa experiência. Um pouquinho. É uma prova bem diferente, inclusive quando a gente foi pesquisar sobre ela, nós vimos poucos vídeos contando da prova, então a gente também veio meio que no escuro, a gente não sabia basicamente nada, a gente sabia o que a organização tinha disponibilizado e o pouquíssimo que a gente conseguiu pescar em um ou outro vídeo aqui no próprio YouTube. Vamos começar bem do início, assim. Nós estamos hospedados em uma região aqui em Milão que chama San Giovanni. Não é no centro de Milão, fica mais ou menos entre Milão e Monza. Então, teoricamente, facilitaria o nosso deslocamento para Monza. Isso, inclusive, foi uma das coisas que a gente pensou quando veio para cá, porque a gente primeiro definiu a nossa viagem, né, um fim de semana, de vir para cá, e depois a gente descobriu essa prova. Não foi uma viagem para fazer a prova, senão faria mais sentido a gente ficar em Monza. E aí resolvemos ficar mais perto de Milão para que a gente aproveitasse os outros dias e fizesse uma logística para o dia da prova. Isso. E aí ontem, quando a gente foi realmente parar para pesquisar, porque até então estava tudo certo para a gente ir de transporte público para a prova, a gente viu que seria um pouquinho complicado. A gente já teria essa dificuldade para chegar em Monza. E por que estava tão difícil assim, gente? Porque hoje é domingo, por conta do horário, os transportes eram mais limitados. E além de tudo, como a gente veio de fora, tinha a opção de pegar o número de peito hoje. Então a gente nem se preocupou em pegar isso ontem. A gente falou, vamos pegar hoje, pela manhã, a gente chega lá uma horinha antes da prova, pega o número de peito e se organiza. Então, é mais limitado esse horário, né? Então, por conta disso, como a gente viu que o transporte público não iria atender aquilo que a gente precisava, a gente já decidiu ir de táxi ou de Uber. E ok, até então. Porém, hoje de manhã, quando a gente foi pedir o táxi ou o Uber, a gente não conseguia encontrar.
Aí ficamos assim uns 20 minutos e fomos ficando ansiosos porque a gente tinha um horário limite para pegar o número de peito, que era 8 horas. E foi dando 7h15, a gente não conseguia táxi, 7h20 não conseguia táxi, até que o pessoal do hotel, eles conseguiram chamar um táxi pra gente. E chegamos lá assim, no limite do limite, tivemos que descer do carro, porque tinha muito trânsito para chegar, as ruazinhas são pequenas, né? Quando a gente chega próximo ao autódromo, é muita gente indo no mesmo momento. A gente falou, não, a gente vai ter que descer e ir correndo. Então nós descemos do carro e fomos correndo, o Henrique com a nossa bolsa, a nossa mochila, e aquele desespero, porque até então, na nossa cabeça, a hora que desse 8 horas, eles não iriam entregar mais um número de peito. Então a gente imaginou, tem uma margem ali de 10 minutos, beleza, mas isso vai deixando a gente ansioso. Mas enfim, conseguimos chegar no local de pegar tudo, pegar o número, se organizar para a prova. Chegamos lá um pouco depois das 8, né, no local de retirar o kit, mas tinha fila, né? Muita gente deve ter tido algum atraso também por conta desse mesmo motivo, e deu tempo ali da gente ir no banheiro, fazer um alongamento, entrar com calma. No geral, foi tudo bem, assim, né? E a largada, como era de se esperar, atrasou alguns minutos, né? Porque também muita gente para poder chegar no autódromo, né? Tá. A conclusão de tudo isso, dessa primeira parte, gente, assim, quem vai fazer essa prova, né? Se estiver em Milão, tenta se organizar para ir mais cedo, para não chegar lá e ficar nessa correria igual a gente ficou. Eu precisava ir no banheiro, fiquei em fila um tempão. Então, assim, tudo isso vai gerando pequenos desgastes de ansiedade. Então, quando a gente consegue se antecipar a essas situações, é uma experiência muito melhor, com toda certeza. Sim. Então, em resumo, se você está vendo esse vídeo porque quer fazer essa prova alguma vez, sim, é possível você pegar o kit no dia da prova. Eu acho que não compensa, se você está em Milão, ir para Monza só para pegar o kit no sábado, a não ser que você queira ir para fazer um passeio, conhecer e tudo mais, mas você vai ter a possibilidade de fazer isso no domingo também. Então dá para você ir. Quando você olha no aplicativo, é 20 minutos, 30 minutos de Milão. Carro. Então não deixa para sair igual a gente fez as contas ali, vamos sair umas 7h10 para chegar lá umas 7h30, que é até às 8, dá tempo. Ficou corrido porque a gente não conseguiu pegar o táxi na hora que a gente começou a pedir. Então, tente uns 20 minutos ainda mais cedo. Tipo, vai chegar antes do trânsito, não vai ter nenhum tipo de problema. Então, isso é mais tranquilo. Bom, e sobre a prova, gente, é muito legal. É um circuito bem diferente, né? Pra quem nunca correu em um autódromo, é bem legal. Eu, graças a Deus, já tenho experiência de correr e treinar muito no autódromo de Goiânia. Por mais que não seja um autódromo de Fórmula 1, já vivi essa experiência legal. E a gente corre um pouquinho dentro do autódromo, não é só dentro do autódromo, como vocês viram, a gente pega bastante o parque também. E não é uma prova para quem vem fazer tempo, na minha opinião. Por quê? Porque em alguns momentos ela funila muito, principalmente no parque ali, o chão é muito irregular, como choveu, tinha algumas partes molhadas, com lama, eles até avisaram isso antes da largada. Então, assim, isso vai tornando um pouco mais difícil quem vem para buscar tempo, né? Caso fosse só dentro do autódromo, seria perfeito, mas como sai pro parque, tem essa dificuldade. Outra questão que atrapalha um pouco é a hidratação. A hidratação da prova não é boa, tá? São a cada 5 quilômetros, mais ou menos, e aqueles copinhos de plástico abertos. Então, não tem como. Você tem que parar para tomar um e depois pegar mais um. E mesmo assim, não é aquele que a gente consegue amassar, como se for o de papel. A gente amassa, faz um biquinho e toma. Esse não dá. Se você amassar, ele vai quebrar e vai te molhar. Então, essa é uma parte um pouquinho mais chata da prova, realmente, ali, que eu achei. De restante, para correr, é um pouquinho cheio, mas dá para correr. Foi tudo tranquilo nesse ponto específico. Sim, e como a Nath falou, não é uma prova muito voltada para quem quer fazer um RP, mas é uma prova que, para quem quer curtir, quem quer ter uma experiência diferente, o parque, mesmo quando a gente sai do autódromo e vai para o parque é lindo, então, tipo, tem uma área verde, e hoje o clima ajudou muito, né? O sol estava um dia bonito, assim, e você terminar no autódromo, na linha de chegada mesmo, então tudo isso é uma experiência diferente, que vale a pena se você quer vir para curtir. E como a gente falou, as distâncias de 5 e de 10 quilômetros, ou a de 30 se você estiver mais animado do que a gente. Mas mesmo se você quer vir para curtir, ter experiência de correr em Monza numa distância menor, também super válido. Finalzinho de prova ali, bem legal, hidratação, garrafinha de água, Gatorade, tinha
umas comidinhas que eles deram, uns biscoitinhos, mas ok. A banana. Banana que sempre tem. E para voltar, foi mais um perrengue. Mas a gente conseguiu chegar. Para voltar, a gente falou, não, vamos de transporte público. Ah, vale lembrar, gente, Uber, táxi, na Europa em geral, mas vamos falar daqui, não é barato, tá? Então, assim, é algo que compensa andar de transporte público. Agora, aqui funciona muito bem o metrô, o ônibus também funciona muito bem. Pegamos um ônibus até a estação central de Monza para depois pegar um trem até a estação que a gente está aqui, próximo ao hotel que a gente está em Milão. Então, assim, o ônibus ele é de 1 em 1 hora, então você precisa se organizar, ver o horário certinho e ficar atento, porque lota. E aquele ônibus pinga-pinga, parou num ponto, entra um monte de gente, as pessoas vão entrando. Mas, no geral, valeu a pena porque a gente gosta disso, a gente gosta de correr, mas realmente hoje a gente passou alguns perrengues que nas últimas provas a gente não estava acostumados a passar. Então esse é o nosso recado final, a gente quis fazer essas considerações ao final da prova exatamente porque caso alguém queira saber mais detalhes, assim como nós queríamos saber e a gente não tinha esses detalhes, a gente espera que esse final consiga ajudar quem queira saber mais sobre a prova. E se você ainda assim ficou com alguma dúvida, alguma coisa que a gente não deixou muito claro, deixa aqui nos comentários. Se a gente souber responder, a gente vai responder e espero que a gente ajude. Então, caso você esteja planejando uma visita na época da prova, que acontece, né, em setembro, né, nós estamos no final de setembro, por aqui queira encaixar uma prova, essa a gente recomenda, porque sim, é uma experiência que vale a pena. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar aquele like, eu espero que você já tenha deixado desde o começo, mas não custa nada lembrar. E se não é inscrito no canal, já se inscreva aqui, que ajuda muito a gente, muito o nosso trabalho. E até o próximo vídeo aqui no canal. Bora!